você provavelmente já ouviu falar da Liga das Nações, seja pelos jornais ou pelo seu feed de notícia. Mas você já se perguntou como esse órgão surgiu e qual o seu objetivo no mundo? Para entendermos melhor como a ONU surgiu, primeiro precisamos nos aprofundar mais em sua história, que começa lá atrás, no início da Primeira Guerra, como sua antecessora, a Liga das Nações. Vamos aprender mais sobre isso? A Liga das Nações foi o primeiro órgão global que surgiu logo após o fim da Primeira Guerra, na Conferência de Paz de Versalhes. Lá o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentava um documento chamado de hoje em dia de Os 14 Pontos de Wilson, onde ninguém era culpado pela guerra e tinha o intuito de criar uma Liga das Nações para impedir que algo assim voltasse a acontecer. Mas a Inglaterra se opôs, juntamente com a França, assim fazendo a Alemanha assinar o Tratado de Versalhes, onde a mesma era inteiramente culpada pela guerra. Mas mesmo assim, a ideia de um comitê de direitos humanos chamou a atenção da Inglaterra e foi estabelecida em 1920 em Genebra, na Suíça, cheia de sentimentos de cooperação entre países como forma de conduta para que seus membros não recorressem à guerra e evitassem a mesma situação recém-presenciada, seguindo diretrizes de direitos internacionais. Os membros originais da Liga das Nações eram Estados Unidos, Bélgica, Bolívia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Austrália, França, entre outros. Apesar da determinação do presidente Wilson em arquitetar suas ideias, a opinião pública do país ficou dividida e o Congresso americano não aprovou a entrada dos Estados Unidos na organização. Logo depois, houve a entrada dos seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Noruega, Paraguai, Holanda, Pérsia, El Salvador, Suécia, Suíça e Venezuela. A princípio, países como a Alemanha e a Turquia foram proibidos de participar da organização. No entanto, em 1926, a Alemanha se incorporou à Liga das Nações e a Turquia fez em 1932. Também a União Soviética não entraram na Liga no primeiro momento. Em 1934, Stalin decide participar da instituição como um gesto de boa vontade ao Ocidente. Apesar da Liga das Nações ter sido uma organização criada para garantir a paz mundial, ela infelizmente não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. E também ocorreu outros motivos para a organização não ter sido bem sucedida. Um desses motivos foi a ausência da nova potência mundial, que no caso era os Estados Unidos, a falta de vontade política entre os países membros, o colonialismo em várias partes do mundo, a mudança brusca da política alemã, que ocorreu a partir da cessão de Hitler em 1933, e a Liga da Nação, infelizmente, teve seu fim em 1942. A Liga das Nações ter vista como um fracasso por não ter conseguido alcançar seu principal objetivo, ela deixou seu legado. Na época que ainda era ativa, cuidava de questões territoriais entre a Albânia e a Silésia, território entre a Alemanha, Polônia e República Tcheca. Igualmente, havia comissões que reconheciam como problemas internacionais o tráfico de ópio. Ópio era uma droga que vinha da papoula, a escravidão e os refugiados. Todas essas questões estão na ordem do dia na atualidade, mas naquela época era a primeira vez que eram discutidos em âmbito mundial. Algumas curiosidades da Liga das Nações é que demorou anos para ter uma bandeira de logotipo. Apenas em 1989 foi estabelecido como símbolo duas estrelas de 5 pontas dentro de um pentágono azul. Foi sugerido que o Esperanto fosse adotado como língua oficial da organização. A Liga das Nações chegou a reunir 63 países entre 1920 e 1946. Entretanto, vários foram se desligando ou se incorporando ao longo das suas existências. A Liga das Nações é considerada o laboratório para a constituição da Organização das Nações Unidas, ONU. No caso, a Liga das Nações foi a mãe, digamos assim, da ONU. Foi ali o beta antes de vir. A ONU surgiu em 1946